Olá, tudo bem? Começando mais um É Preciso Mudar, podcast criado pelo empresário Renato Marins, que tem o objetivo exclusivamente de ajudar você que está nos assistindo, a convidar a sua audiência, para entender o nosso dia a dia, né? O que é a nossa vida, como é que ela se comporta e por que é preciso mudar. Então, o seu Renato já veio há bastante tempo falando sobre isso e aí resolveu mudar e criou esse podcast. É isso, seu Renato? Exatamente, por favor. Porque eu preciso entender que tudo que acontece sempre tem um motivo. Eu sempre bato muito nessa técnica, que tudo é um processo na vida, tudo se processa, nada acontece de repente. Isso ao longo do tempo, e depois você tem um resultado. Às vezes a pessoa não conhece, não procura investigar o início dos problemas, mas você chega num problema como nós estamos chegando agora, da economia, problema político, do governo, as prefeituras, as câmaras de vereadores, o Estado, enfim, todo mundo nessa, e aí as pessoas às vezes passam a não entender, e o que acontece é que cada vez abre mais mundo de farmácias vendendo praticamente os remédios controlados, os remédios para nervo, então se aumenta o consumo de bebida e de droga e vai por aí afora. Então, é mais um motivo que você precisa entender por que é preciso mudar. Hoje nós temos um convidado muito especial, todos os convidados sempre atendendo o pedido do seu Renato, professor Felipe Figueira, professor de administração, rodou esse mundo todo, já deu aula aqui na Veiga de Almeida, né? Já presenciei a aula dele, enfim. Professor Felipe, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. E o senhor é um que sempre insistiu em sala de aula que é preciso mudar esse olhar. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Obrigado, Renato, Valmor. É uma alegria estar aqui e poder conversar mais sobre essa mentalidade que a gente precisa desenvolver, né? Principalmente nós brasileiros. Eu falo com a experiência de quem já morou nos Estados Unidos, né, e já teve contato com pessoas de todos os lugares do mundo, e realmente quando a gente compara, a gente vê a necessidade da mudança de mentalidade, porque assim como, né, o senhor Renato colocou, a cada evento, né, a cada situação que vai acontecendo, não só no nosso país, mas no nosso estado, na nossa cidade, a gente vai se sentindo um pouco encurralado. Não sei se o senhor tem essa sensação também, né? E é por isso que a gente está aqui, para justamente falar sobre essa mentalidade da mudança, né? E eu percebo que um dos caminhos, se não o único caminho, é através da política. Isso é, aliás, para quem assiste o nosso podcast aqui, o seu Renato está sempre, o que ele acabou de falar no filme, batendo nessa tecla, dizendo sempre o seguinte, né? Aliás, o Renato já falou alguma vez aqui, e eu lembrei que meu pai dizia o seguinte: olha só, você está insistindo nisso, posso dar uma sugestão? Tenta pelo menos uma vez mudar. É isso, Renato? Mas precisa explicar o porquê. Sim. O porquê, né? Tudo na vida, essa palavra, o porquê, é muito importante. Por que você está propondo isso, né? Então você veja que a gente fica até assim decepcionado, porque com todo o avanço hoje da tecnologia, e principalmente com o crescimento das faculdades, das universidades do mundo, pesquisas, e só agora que se está descobrindo a importância de preservar o planeta. Então isso vem através do nosso ser, aonde cada vez a gente às vezes quer mais dinheiro, quer mais bens, para que a gente possa demonstrar a nossa vaidade, que nós melhoramos, nós crescemos, e nós somos completamente errados, porque o ser humano não precisa de muita coisa para viver. Então nós vamos ter que entrar numa mudança agora muito profunda, e você vê um desses caminhos hoje já é o aproveitamento de materiais, reciclando os materiais, usando energia renovável,
Quer dizer, então, vamos até tomar menos leite, comer menos carne, porque o próprio gado, a criação do gado, ele é um grande poluidor e ele também depende de muitas áreas de pasto, e isso aí você tem que devastar as matas para você criar pasto, então você mexe com toda essa cadeia. O resultado disso agora tem sido essa enchente, agora nós tivemos recente, estamos com esse problema aí no Rio Grande do Sul e algumas outras cidades, outros estados no Brasil acontecendo isso, e como eu sempre falo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente, então tem uma razão, e o professor aqui, que tem um conhecimento melhor que eu, naturalmente, né, porque ele é administrador de empresa e trabalha em outras áreas, e leciona também, então sabe muito bem, então é preciso se entenda isso, e ainda as pessoas não estão ainda vendo isso, quer dizer, como costuma se dizer, a ficha não caiu, inclusive muitas pessoas estão revoltadas, estão assim, sentindo esses problemas que estão acontecendo, mas não está entendendo que o caminho disso é trabalhar, que é a melhor coisa que existe na vida, é a pessoa se ocupar e estar servindo alguém. Não trabalhar para você cada vez produzir mais coisas para os outros consumir, não, mas é preciso sim que você se ocupe e sirva ao outro, como mostra a natureza, que eu já falei aqui diversas vezes, que eu tive aí a sorte e a felicidade de ser criado desde criança num lugar de muita natureza, de muita água, água muito cristalina, até água mineral, com muitas frutas silvestres na mata, então eu pude acompanhar aí como é o sentido a função, né, daquela mata, o sentido por que você tem, né, aqueles animais na mata, aqueles pássaros, enfim, aquela vida que existe ali, aonde o homem, com toda a capacidade dele, ele não consegue reproduzir isso. Só a natureza que é capaz. Então nós vamos ter que pensar muito, raciocinar e trabalhar em prol de preservar do que resta, porque senão a solução vai ser ter que procurar outro mundo. O senhor Renato está falando aqui exatamente sobre essa infância da natureza, do subir em árvore. E outro dia, professor, com uma família de amigos, né, com as crianças de 5, 6 e 7 anos, são 2 meninas e um menino, vendo o desenho da Pig. E aí a menina pergunta assim, existe porco? Eles nunca viram um porco. Sempre num apartamento, o apartamento vai para a escola, tudo muito, né? Até as crianças, 5, 6, 7 anos, nunca viram um porco, achando que desenho é o desenho, assim, não tem noção. Professor Felipe, o senhor, com todos os seus estudos, sua experiência, o senhor pensou que um dia fosse chegar nisso, que a humanidade perdesse a referência? Esse ponto é um ponto crítico, né? E assim como o senhor Renato muito bem colocou, essa indignação que a gente tem, ela tem que ter algum veículo produtivo. Não adianta mais a gente ficar reclamando, a gente ficar vendo as coisas que estão erradas e a gente se abster, né? Então, esse é um esforço que deve ser um esforço individual, porque as pessoas, né, têm as suas próprias ações, as suas próprias famílias, né? E realmente eu vejo assim que há esse descompasso, né? Há essa dificuldade na própria criação. Eu tenho essa dificuldade com o meu filho muitas vezes, né? Que tem 11, e assim, é um esforço que a gente tem que fazer, e não tem jeito, né? A gente tem que buscar, tem que mudar, tirar proveito, e aí é muito interessante isso que você fala, Valmor, porque começa comigo. Então, é aquela velha história, poxa, por que a gente está aqui, né, conversando e debatendo sobre temas que a gente acredita que são importantes? Porque a gente já fez a mudança, né? O senhor Renato já fez a mudança há muito tempo, porque é uma pessoa ativa na sociedade cabofriense, né? É um empreendedor, um homem de sucesso,
Poderia muito bem estar fazendo outras coisas, mas está aqui interessado no bem comum, né? Você também é uma pessoa que mostrando o caminho, né? Mostrando o caminho, isso é louvável. Que me teve mais para que eu possa ser útil, viver melhor, eu tenho que pensar assim. É esse que é o meu problema, como ele falou, que cada um vai fazer a sua parte, mas buscando um todo e entendendo cada um as suas diferenças. Não é? Cada um tem que entender a sua diferença, por isso que existe aí o ciúme, a vaidade, essa coisa, mas nós temos que compreender o problema. Os pecados capitais. Exatamente. Quando a gente conhece o problema do outro, por que o outro é assim, a gente vai viver muito melhor. Quer dizer, a própria natureza, exatamente, a própria natureza nos mostra que você na mata, você tem animais ali de todo tipo, né? Quer dizer, não é? Aí o mosquito chega lá, nos incomoda, ou a cobra que pode ter uma picada e vem com aquele veneno, mas a natureza nos mostra que é preciso existir toda aquela variedade de insetos, de animais, não é isso? Tudo tem uma função. Para poder equilibrar. E a gente não entende isso. Aí no mundo hoje, com todas as informações, tudo que se avançou agora é um absurdo isso. Porque durante 1000 anos, a não ser os filósofos lá atrás, como Sócrates, né? Sim. E outros, Platão e tal, já pensavam nisso. Tiveram, né, como um grande líder, como Mahatma Gandhi, e outros grandes livros, né? Aquele líder também da África do Sul, Mandela, o líder lá da Preferência Negra lá nos Estados Unidos, o pastor Luther King. E nós vamos ficar aqui. Existe realmente, e como foi a Rimatus, né, lá na Bahia, né, a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, são pessoas que pessoas santas, existem santos, são essas pessoas que nasceram com uma inteligência muito maior que e com a missão, né? Exatamente, entenderam muito melhor, porque a felicidade só está através de servir. Se nós, como empresários, explorarmos os nossos colaboradores, os nossos clientes, né, com tudo de ganhar, mas é uma ignorância muito grande, porque no final a gente vai descobrir que porque é aquilo na vida, porque tudo que a gente joga no outro volta para a gente. E no mínimo volta em dobro. Quer dizer, então tem que se entender isso. O dia que a humanidade entender isso, olha que lá Jesus Cristo esteve aí, né? Ele tentou aí. Olha que ninguém entendeu até agora. São poucas pessoas que entendem. Quer dizer, então nós temos que entender que tem que existir essa mistura de raças, de credo, da forma de pensar. Por quê? Porque cada um, como eu digo sempre aqui, nasce em dia diferente, é gerado em dia diferente, de pais diferentes, de avós, bisavós, e depois também você nasce de acordo em cada situação aonde você vive, que faz a sua formação. Tem aquele que nasce numa terra muito fértil, com muita beleza natural, como eu tive a sorte, também tem aquele que nasce num local muito difícil, né, de viver. No sertão. No sertão, muita seca e outros problemas no deserto, mas é preciso que ali você busque a felicidade. E quando eu viajei, né, eu viajei para alguns países desses povos, que você via as pessoas sendo felizes, como também nós conhecemos pessoas que nada têm, mas são muito felizes. Por quê? Porque vive trabalhando, fazendo as coisas, cultivando, ou fazendo um doce para o neto, para um filho, né? A felicidade é umas pequenas coisas. Na cozinha, né? Então isso aí é você transmitindo aquilo que Deus nos dá, que é através da nossa força, né, espiritual, que nos transforma como um artista prático, né, que ele, não sei como, ele faz uma pintura e eu posso fazer. E por que isso? Que ele transmite um sorriso, né, ou uma tristeza daquela pessoa, daquele modelo, ele passa através dos pincéis, usando aquela tinta, e ele consegue transmitir
Olha como é que o ser humano, como nós somos, e a gente às vezes não observa isso, a força que nós temos e a grandeza que nós somos, isso através da natureza do ser maior. Né? Então é isso. O senhor Renato, inclusive, já formou aqui mais de 1000 pessoas, né? 1000 por baixo aqui, né? Por baixo, anos de padaria aqui. Muito, já muito passou por mais baixo. de 5.000 pessoas trabalhando. Parte de obra, construção. Não, em todos os setores. E formou muita gente. Agora, é um grande mestre, um grande professor. Professor Felipe, uma das realizações, o senhor Renato está falando exatamente sobre isso, de servir ao outro. A satisfação do professor é quando o aluno percebe que ele precisa aprender, que ele aprende e vai até o final. Essa é a satisfação do professor? Valmor, você também sabe disso, né? Porque você é um grande mestre. O senhor Renato também. E assim, se o aluno tem vontade de aprender, o professor tem 5 vezes mais vontade de ensinar. Por quê? Quando você se apaixona pela tua arte, o que você mais quer é que o outro seja feliz também, que ele descubra uma coisa que você descobriu. É uma troca, né? É uma doação, cara. Eu sou apaixonado pelas pessoas, por ensinar, por estar junto, por crescer, por negócios, por fazer as coisas andarem, né? Então, assim, para mim é uma satisfação que não tem preço, porque quando você vê que o seu aluno, ele descobriu, ele teve aquela sacada, ou então você passou algum conhecimento para um amigo, um parceiro de negócio, um sócio, ou então você está treinando alguém e aquela pessoa consegue realizar, para mim é o ápice. Eu tenho bons exemplos, né, dos alunos que passaram, a maioria, graças a Deus, estão trabalhando, às vezes muito bem, seguido, agradece, né? Aliás, o senhor Renato está sempre na rua aqui, né? Está sempre na ativa. De vez em quando as pessoas encontram o senhor Renato e dizem, nem lembro, senhor Renato, o senhor me ensinou lá atrás, eu segui a minha vida, já tenho casou, tenho filho. É a satisfação, esse que é o motivo, senhor? Exatamente, porque você vê o seguinte, eu, felizmente, através da minha família e meus pais, e lá meus filhos, enfim, da minha família, que me ensinaram isso. Quer dizer, eu observei, não é? Porque a melhor coisa que tem, o melhor ensinamento que tem na vida é o exemplo. Quer dizer, então, a gente sempre pensa bem, eu não estou aqui, né, dizendo que preocupado por me salvar na minha alma, não é isso. É o que eu aprendi, e tenho aprendido, e você sempre fala assim, você é bem sucedido. Eu não sou bem sucedido. Eu não sou por quê? Porque eu não posso fazer com que os meus colaboradores possam progredir. Estão vivendo com muita dificuldade. Eu não posso dar um bom plano de saúde para meus funcionários. Quer dizer, proporcionar aquilo que eles merecem. Então, eu não sou bem sucedido. Por causa desse sistema que está. Pensando no coletivo. Exatamente. Porque não tem como a gente pensar. Você entende? Agora, se nós fôssemos eternos, aí sim. Você é eterno. Muito bem, tá bom, ganhamos dinheiro para depois viver bem. Aí o outro explora o outro por isso, porque vai compensar, porque ele vai viver lá, gozar a vida. Mas gozar a vida é servir, é trabalhar. É você fazer isso que nós estamos fazendo aqui, é tentar fazer um pouco e fazer, e que nós queremos demonstrar e explicar por que é preciso mudar. Você entende? Porque se a pessoa não mudar, se ele não melhora, eu não melhoro. Não existe, como eu falo da floresta, não existe condições para aquela árvore que é maior, lá da floresta, as maiores, né, ela ficar se as outras pequenas não prosperar, se não tiver morrer, apodrecer a raiz dela por falta de água, essa coisa toda. Quer dizer, então, não tem como, não existe como. É isso que é ignorância de muita gente aí que bota anel no dedo e quer ser chamado de doutor e ainda fica querendo ainda... Pisando nos outros. Pisando nos outros, colocando aqueles que às vezes não tiveram essa chance ou não quiseram
Como eu, por exemplo, eu procurei trabalhar e aprender na vida e essa coisa. E eu achava que estudar muito e aprender, decorar um monte de bobagem que ainda existe, que não serve para nada depois, isso é um absurdo, tem que fazer uma mudança no sistema escolar, da educação. Quer dizer, então, você vê o seguinte, eu não consigo, você entendeu? Agora eu não consigo. O sujeito pode ter o dinheiro que quiser, mas se ele não tiver um bom alimento, por aquele que produziu, sem agrotóxico, com menos agrotóxico possível, enfim, usar aquilo que o outro produz, porque a própria natureza é uma coisa assim, bem assim, que é a força do nosso cérebro, que são os fluidos, que um joga no outro. Olha, o sujeito descobrir que quando ele prejudica muito o outro, o que vai voltar para ele daria. Então a ignorância. Começa, precisa mudar. Exatamente, então nós temos que entender isso. Primeiro temos que entender por que a pessoa é assim, como eu disse. Porque é por isso que nós não somos iguais. No mundo todo você tem raça completamente diferente, língua completamente diferente. Mas tem que haver essa convivência. E a gente não pode querer defender o nosso território para cada vez a gente ter mais uma vida desperdiçando mais, consumindo mais e tirando a condição do outro. Os que está havendo hoje no mundo, essas guerras, completamente uma ignorância tremenda. E se morrer só uma pessoa, uma criança, já guerra sempre foi uma coisa terrível. E são milhares de pessoas. Por quê? Porque cada um vive num país que tem riquezas diferentes. Então quem tem mais tem que ceder para o outro, tem que haver esse entendimento. Porque não precisa de muita coisa. Na verdade, isso é possível. Professor Felipe, eu já presenciei, e o senhor Renato também já presenciou, já viveu isso, o senhor em sala de aula já teve um momento, aliás, um momento de tristeza, em que você tem um aluno que está na sala que não quer aprender, ele não quer mudar. E aí, já presenciei isso. O professor falava, você, por gentileza, está atrapalhando, então você tem que sair da sala. É triste isso, mas eu não posso por isso, E aí, é muito interessante você comentar sobre isso, Valmor, porque eu já passei sobre isso. E aí, no popular, na época dos caras, na nossa época, eu já passei dos 60, dizia o seguinte, eu tomar laranja podre no cesto acaba contaminando. E aí você tem que tirar, E aí, o que eu fiz? Eu vou contar da minha experiência, tá? Eu lembro o nome dele, Marcos Ferreira. Esse menino, ele fez comigo 2 matérias na faculdade de administração. E ele sempre foi aquele cara pacato, sabe? Ele não prestava atenção, ele dormia, chegava atrasado. Aí a gente fez uma aula, eu peguei uma disciplina que eu tive uma ideia, que foi muito criativa. Eu falei assim, eu vou pegar aqui esse pessoal e vou colocar eles para fazer um desafio da Ibovespa, que na época tinha um aplicativo que você tinha R$200 mil fictícios. Sim. E você fazia investimento na Bolsa de Valores. Banco imobiliário. Valmor, senhor Renato, o menino mudou. Ele me perseguia na faculdade. Aonde eu ia, estava dando... Felipe, professor, olha, eu fiz aqui, eu fiz... Então, o que acontece? E não foi só ele não, existiram outros também. Existia um outro também que estava super desmotivado, porque o pai dele falou assim, olha, eu só vou pagar para você a faculdade de administração. E ele era louco para fazer culinária. O pai dele tinha um restaurante, na cabeça do pai era o quê? Olha, alguém tem que tocar, você tem que fazer administração. E ele triste e tal. E aí eu cheguei perto dele e falei, cara, fala para mim, abre teu coração, o que você está sentindo? Por que você não quer prestar atenção na aula? Sou eu? Ele falou assim, não, professor, de maneira nenhuma. Aí ele me contou a história. Eu falei, olha só, faz o que teu pai está pedindo, porque enquanto isso tu vai estudando culinária. Depois que tu fizer administração, tu faz culinária. Ele olhou para mim e falou assim, cara, mostrou o caminho. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma boa ideia. Então, assim, é o que o senhor Renato está falando. Cada pessoa é diferente, tem uma habilidade diferente. E a gente precisa desse tipo de pensamento aqui.
que é o pensamento sistêmico. Entendeu? A gente precisa, né, numa cidade, no nosso estado, no nosso país, desse pensamento sistêmico. O que cada um pode dar, como é que a gente pode fazer, porque o ser humano é muito inteligente. Ele só precisa... O brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA, entendeu? Porque ele é muito criativo. O que falta? Na minha faculdade, né, eu estudei lá em Nova York, na Pace University. O lema deles é oportunidades. Se a pessoa tiver oportunidade, ela vai conseguir. Então, o que a gente tem que, né, entender nisso tudo? Que para mudar, nós estamos fazendo a nossa parte. E isso é o efeito borboleta, né? Isso vai gerar consequências. Claro. E, assim, eu não sei também se eu tive muito sucesso na vida, mas o que eu posso te dizer é que eu ainda, e pelo menos, tenho o carinho das pessoas. Às vezes, quando eu estou, né, andando na rua, eu encontro com alguém, com algum aluno, né, e a pessoa, poxa, que saudade disso aqui e tal. Então, isso é gratificante. Isso é muito gratificante, porque, assim, enquanto professor, você nunca vai saber o impacto que você causa nas pessoas. Você sabe disso, você também. Anos depois, você nem lembra da pessoa. Eu olho assim. Acontece isso toda semana. Eu falo assim, por que você lembra? Às vezes eu nem lembro. Eu falo, lembro, claro. Porque você não vai lembrar. Mas a questão, respondendo a sua pergunta, é oportunidades. Identificar, porque aquela pessoa que está ali, aquele aluno, ele, na alma dele, no mais interno dele, ele não está conectado. Mas ele precisa de alguém que vai mostrar para ele uma coisa diferente, que vai, às vezes, um ângulo diferente. Poxa, até um funcionário, o senhor Renato já sabe disso, às vezes o cara está desmotivado, você tem uma conversa com ele, você mostra, troca de setor. Você troca de setor, ou alguém faz um treinamento e fala com ele, porque todos nós temos capacidades, todos nós, sem exceção. Só que a gente estava falando, né, isso aí desde a época de Sócrates, né? Sim. Que é o grande desafio da vocação. Sócrates, há 2.500 anos antes de Cristo, já falava isso, né? Então, 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Então, você tem que encontrar a pessoa certa na posição certa. E quando isso acontece, preciso mudar. Né? Mas aí, se você que está assistindo a gente aqui, né, não está se encontrando, continua. Né? Continua, porque uma hora você vai encontrar. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, estava fazendo uma mentoria, e eu falei assim, com essas palavras, olha, continua correndo, continua fazendo. Eu sei que às vezes parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo, né? Mas uma hora você vai cansar. E você vai parar, e você vai olhar a tua vida de uma forma diferente. Isso acontece nas crises, né? Na crise dos 20, dos 30, dos 40, dos 50. Você me permite, Felipe, inclusive dizer o seguinte, que a missão do professor é como a função do pai, da mãe, da família, que fala para os filhos, não faça isso, está errado, não, meu filho não obedece. Mas não quer dizer que o pai, como professor, que tenta ensinar, não perdeu seu tempo, não. Isso aí. Porque uma hora lá na frente. Isso aí. É verdade, eu sou mais de boa, eu sou isso, como eu falou isso pra mim. Agradeço muito o que meus professores foram para mim. Eu também. Os professores de primário, porque eu estudei pouco. Então, muito. Por quê? Porque depois aí quando chega naquela ocasião certa, aí, porque a gente só sente... A mensagem foi dada, né? Só sente a vontade do alimento, o sabor do alimento, ou da água, quando você tem sede. Então, quando você, e também do dinheiro também, que às vezes a pessoa expande, quando a pessoa precisa, e que aquela cidade, o pouco que ele esbanjou, ou que ele pode depois obter, ele vai ver o valor. Então, isso tudo só acontece naquelas certas ocasiões. Fora disso, isso não acontece. É isso? É a escassez da necessidade. Não se realiza. Mas não quer dizer
que o professor não falhou, não. Aí, eu sempre digo que o professor é o seguinte, ele educa, aqueles alunos depois saem, cada um vai para o seu destino completamente diferente, mas ele cumpriu aquela grande missão que foi de passar aquele conhecimento para aquela turma e ele vai ver que lá... Exatamente. Quer dizer, então é preciso, por isso que eu digo, então é preciso, por que é preciso mudar? Porque é preciso mudar a forma de entender, de compreender a vida. Porque quando a gente começa a entender o porquê das coisas, você vai viver, vai ter mais saúde. Porque você vai administrar os seus problemas muito melhor. Não quer dizer que a gente não vai sentir raiva, ciúme, ter inveja, não. Mas isso, mas na frente, olha, eu aprendo muito com o Charlie Chaplin. Eu não canso de ver os filmes dele, filme de 1930, 20 muito bom, né? Porque ele nos ensina isso, não é verdade? As diferenças, quer dizer, aquilo ali é um aprendizado, e como outros atores também, outros produtores de cinema e de teatro, enfim, que nos ensina isso. Então, a gente tem que compreender isso, E isso prova que, por toda essa dificuldade, a vida é maravilhosa. Isso sem dúvida. O senhor Renato está tocando nesse assunto aqui, dizendo que, lembrando que sempre a mensagem do professor é importante, e aqui temos um professor que atenção a isso, e eu lembro de um professor da língua portuguesa, eu fiz exame de admissão, isso já faz tempo. Eu também fiz exame de admissão. E aí eu tinha um professor lá que ele andava de ônibus, ouvindo rádio, um radinho de pilha, e ele, quando viu uma placa escrita errada, olha só, ele viu uma placa, por exemplo, vende-se alface, e estava lá escrito com cedilha, com uma coisa assim, enfim. Ele descia do ônibus, na época era um monte, ele descia, batia na casa e falava, tudo bem, você quer comprar? Não, quero corrigir a placa, olha só. Já passaram mais de 50 anos e eu não esqueço isso. E eu lembro desse professor assim, então, hoje. A mensagem foi dada, né? É isso que a gente está falando. E eu faço isso, às vezes eu bato assim, querido, essa placa está errada, você pode consertar, não sei o que. Olha só, quer dizer, como é que o senhor Renato está falando isso? Que é um exemplo. É isso. O professor, ele nunca vai saber o impacto que ele causa. A gente nunca vai saber. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar plantando. Você tem que continuar ali com aquela fé, aquela fé que aquela raça que tem. Como líder religioso, o pastor, não é isso? A mensagem ele prega, passa a mensagem, tira da Bíblia e lê. Agora cada um no seu momento certo. Exatamente. A gente vai demorar pra caramba, a gente vai pegar rápido. Mas uma hora, seja nessa ou numa outra vida, a pessoa vai entender, não tem jeito. Não precisa mais nada. O erro que a gente comete fazendo as coisas, e a gente só faz certo se errar. Olha que puder. Se você não errar, os grandes inventores, se não tivesse errado dezenas, centenas, milhares de vezes, ele não tinha acertado. Então, uma das coisas muito importantes é nunca desistir. É isso aí. Nunca desistir. Isso aí não vale a pena, política é assim mesmo, todo mundo... Não. Você tem que ser otimista, não otimista, faz parte da vida. Sim. Tem que ser resistente. Resistir. Resistir. Dizendo aqui, antes de começar, que, aliás, a senhora está assistindo, obrigado por sua audiência, não adianta a senhora dizer assim, eu não tenho nada com isso não é comigo, não tem a ver com política. Professor, não tem como fugir. Política, não estamos falando de política partidária, mas estamos falando de políticas públicas, política educacional, enfim, não tem como fugir da política, o cidadão precisa disso para viver. Ele precisa disso porque ninguém vive sozinho. E é justamente, voltando lá à primeira pergunta que você me fez, da questão da mentalidade. A nossa mentalidade precisa mudar, Eu já fiz a mudança, o senhor Renato já fez, você já fez. Não, vivo tentando fazer. E a gente quer, como bons professores, a gente quer passar para as outras pessoas. Então, essa indignação, ela tem que se transformar em alguma coisa positiva.
Né? Isso é para tudo na vida. Eu joguei basquete, jogo basquete ainda. Quantas vezes eu erro? Quantas vezes eu, né, no meu próprio trabalho, eu estou corrigindo alguma coisa? De equipe que ele pode falar muito bem sobre isso. Né? Senão, que é o espírito de equipe? Se não ia jogar squash, que joga sozinho, né? Olha aí. Não, e mesmo no squash você vai precisar dos outros, porque você vai precisar de um treinador, do nutricionista, você vai precisar. Então, essa ideia de que a gente está sozinho e de que não me importa com o que vai acontecer é uma ideia infantil. Né? Então, a nossa mentalidade precisa evoluir para uma mentalidade de pensamento sistêmico. A gente tem que entender que sim, é importante. E falando nisso, existem cidades e hoje existem aplicativos e meios de você gerenciar uma cidade, de você dizer, tirar uma foto. Tem um aplicativo Colab que chama, que você viu alguma coisa na sua cidade, um buraco, você tira foto e aquilo já é jogado para o sistema da prefeitura, que recebe aquilo. Então, hoje em dia, a gente nunca teve tantos meios para fazer acontecer. A gente tem comunicação, no WhatsApp tem grupo, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Agora, o mais importante é a nossa mentalidade. A gente tem que entender que a gente não mora sozinho e que a repercussão... Aí você pode, né, para aquelas pessoas bem ignorantes, falar assim, poxa, mas tudo bem, é uma pena no Rio Grande do Sul o que está acontecendo, mas sei lá, no Rio Grande do Sul. Você acha que você não vai pagar a conta, não? Todo mundo vai pagar a conta do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente vive... Você é gaúcho. Porque a gente vive num sistema, meu amigo. A gente vai ter problema com arroz. A gente vai ter problema. Aí, quando você for no supermercado, o arroz aumentou. Ô gênio, vamos lá, gênio, por que você acha que aumentou o arroz, ô gênio? A safra lá foi dizimada. E aí o que acontece? Alguém vai ter que pagar, e é o povo que vai pagar. Só que, quando você consegue tirar dessa indignação e levar para uma ação, nem que seja uma ação pequena, nem que seja estudar um pouco mais sobre política, nem que seja, num nível mais alto, você se filiar a um partido político, né? Nem que seja você estudar para, dentro da sua casa, você tentar levar isso para o teu filho, você tentar levar isso para a tua esposa, para o teu esposo, né? Para um vizinho, para você, olha, existem meios aqui, vamos nos unir. Porque enquanto você está separado, você está isolado, é pior. Aí que você não tem força mesmo. Aliás, foi por isso que o seu Renato criou o MCR, né? O Movimento de Conscientização e Renovação. Há mais de 20 anos, né, seu Renato? Quase 30 anos, né? O professor nem estava aqui na região ainda. Olha, eu sou cabofrense de alma. Eu venho para cá desde que eu estava na barriga da minha mãe. Que bom. Eu só não nasci aqui. Mas então o seu Renato criou o MCR, que era um movimento de conscientização e renovação, exatamente pensando nisso, né? De orientar as pessoas e de fazer. Vender o formato. Que o grupo equacionário foi candidato a prefeito de Cabo Frio, teve uma votação. Que não queria ser. Que não queria, mas tá bom, certo. Tive que ser porque. Que era preciso mudar. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Porque você queria fazer uma comunidade junto com a comunidade e o sistema político pedir. Aí só. Exatamente. Tem que mudar. Então vamos fazer o intervalo. Seu Renato, estamos chegando aqui no final do primeiro bloco. No próximo bloco aqui do É Preciso Mudar, o seu Renato, né, com mais de 80 anos, tem uma dinâmica incrível. De novo foi a Brasília essa semana e um detalhe importantíssimo, foi cumprimentado pelo presidente da República. Se você gosta ou não gosta, não é isso que estamos falando. Estamos falando aqui de respeito, e o presidente do Lula teve respeito, foi lá cumprimentar. E eu reivindiquei. Aliás, o Senado não perde a oportunidade. Né? Não vai perder a oportunidade mesmo. De novo, né? Escola profissionalizante. A gente vai ver isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta com É Preciso Mudar. Padaria Remar. O que fazemos é com muito carinho e respeito. Novas instalações para proporcionar mais conforto e praticidade. Venha saborear os produtos da Padaria Remar, procurando sempre fazer o melhor. Muito bem, de volta com É Preciso Mudar, podcast que veio exatamente para que você tenha essa oportunidade de mudar. Aliás, a gente sempre fala aqui, né, desde o primeiro programa, que nós temos nós seres humanos temos uma chance de todo dia, quando acordar, de poder mudar, de poder experimentar, tipo, eu vou tentar fazer diferente para mudar o caminho.
Professor Felipe, todo dia quando a gente acorda, é a chance de mudar? É a chance que Deus nos deu, né? E a gente sabe que existem inúmeros desafios, existem inúmeras distrações. Eu penso que a nossa maior dificuldade hoje é porque a gente anda muito distraído. Mas realmente todo ser humano, a gente comentava antes, tem essa capacidade que já nos é inata. Todos nós temos realmente uma força, né, muito grande. E quando a gente descobre isso, quando a gente deixa de seguir aquelas narrativas, quando a gente deixa de seguir aquilo que nos foi vendido lá atrás, a gente começa a questionar, né, a gente sem querer recebe aquela picadinha daquele mosquitinho, né, aquele mosquitinho da indignação. E aí é inevitável, né? Eu penso que mais cedo ou mais tarde todos nós seremos forçados a mudar. Agora, a gente pode mudar pelo amor ou pela dor. Sim, então esse é o caminho natural do ser humano. É a escolha, né? E quando, principalmente para mim, né, isso veio muito forte, depois dos 40, você realmente começa a entender. Porque eu acredito que até então, Valmor e seu Renato, a gente fica mais ou menos que num véu, né? A gente não tem ainda aquele conhecimento de vida, você não tomou aquela cotovelada ainda, o furo no olho, aquela banda ainda, você não teve filho, você não passou por um divórcio, você não quebrou ou teve perto de quebrar, você não teve uma decepção muito grande. Então eu acredito que depois dos 40 você ganha essa maturidade, você começa, não que você saiba de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Não, você tem uma bagagem, né? Mas depois dos 40, inclusive até para o estudo de algumas religiões, é necessário que você tenha mais de 40 anos, não sei se você sabe, né? Então você só pode adquirir certo conhecimento depois dos 40 anos. E para mim foi isso, hoje eu estou com 45. Primeiro vai viver, né? Primeiro você tem que viver, você tem que ter a experiência. Mas eu vejo que é inevitável, né? E aí chega aquele momento que você fala assim, poxa, não vale a pena, né? Não vou ficar sofrendo tanto aqui, não tem porquê eu passar por isso, né? E aí quando você descobre essa força dentro de você, pronto. Aliás, falar em força, né? O seu Renato é um belo exemplo. Com 19 anos, percebeu que tinha que ir para Brasília, foi lá quando... E a gente já falou aqui, para você que acompanha o podcast, senão você vai em algum lugar aqui desse vídeo, tem um link, você vai acompanhar os programas anteriores. Seu Renato, o senhor já passou por mais de 20 profissões, né? E o professor está falando aqui que tem determinados momentos que você fica, né, patinando, e aí começa a mudança. A vontade de mudar é que sempre teve presente, porque o senhor também não para, né? Porque você só muda, você só melhora através do conhecimento. O conhecimento, eu não vou dizer 20, mas pelo menos 16 profissões, eu não contei bem, não. Mas eu trabalhei. Por quê? Porque o que vinha na frente, você vai passando, você vai aprendendo. É como, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, né, longa, e que você vai passar certos lugares de planície, outros lugares de serra, e, enfim, você tem uma diversidade de caminhos, de subida, de pular pedra, de pular rio, enfim, mas você tem que trilhar aquele caminho. Mas você só chega no outro destino se você enfrentar. Verdade. E para você enfrentar, você tem que pensar, você tem que observar, você tem que pensar antes. Planejar. Não é isso? Olha, eu vou dar um pulo ali, né, para atravessar aquele rio, pulando uma pedra, mas é aquela pedra ali está perto do ar, tem o ar, aí tem limo, se tem limo eu vou cair, posso quebrar a perna, ou bater com o joelho na perna. Quer dizer, então tudo isso faz parte de você pesquisar. Levar alguma coisa, levar alguma água, ou alguma vasilha que você pega uma água, e onde não tiver a água, você tem para você se nutrir. Quer dizer, então você tem, e olhar o tempo, né? Até pelo sol, porque naquele tempo a gente não tinha facilidade de ter relógio, ter essa coisa. Quer dizer, então, tudo isso é preciso ter planejamento. Né? E quanto mais você vai entrando naqueles caminhos, quanto mais difícil possível, mais você aprende.
Então também a vida é assim. Quer dizer, não é que você vai desenvolver aquela profissão, muitas delas a gente gosta, outras a gente não gosta de jeito nenhum, mas você tem que passar por aqui para você conhecer como é o processo. Né? Eu, por exemplo, a minha origem, comecei, foi na origem de fábrica de tecido, então aí você vai ver a origem do algodão, aí é para aquele algodão ser transformado, ser preparado, ser polido, ser transformado ali, até ele sair um tecido pronto, você tem muitas passagens de sessões completamente diferentes. Então é um caminhar. Tudo é importante. Tudo é importante, e tudo tem que andar de acordo, como eu digo. Então na vida, um tem que andar de acordo com o outro, quer dizer. Então a educação, né, nós estamos aqui diante do professor aqui, grande experiência, você sabe o seguinte, que tudo é você o conhecimento, é um aprendizado. A educação é a coisa mais importante que já existe no mundo. Não tem nada igual. Ficam aí um monte de negócio de partidos aí com certas filosofias aí muitos completamente errados. Porque a pessoa que tem conhecimento, quem tem conhecimento não é explorado. Já vai, e nem explora ninguém. Ele não é explorado e não explora ninguém. Então isso tudo vai daqui, vai do conhecimento. Agora, a pior coisa que tem é a ignorância. E tem muita gente aí com dinheiro e tal, que estudado, mas são completamente ignorantes. Sim. Então é preciso, por isso que eu digo o porquê ou porquê tem que mandar aquilo lá. Não é preciso mudar, é o porquê é preciso mudar. A produção nova está lá. O porquê que é preciso. Por que você tem que fazer isso? Por que você deve se alimentar? Por que você deve se descansar? Por que você tem que trabalhar? Não é? Por que você deve ter compromisso? Né? Por que você tem que ter ética? Por que você tem que ser prestativo? Então, tudo existe. A necessidade de você saber o porquê das coisas. Professor Felipe, uma das bandeiras do É Preciso Mudar é exatamente essa, né, esse trabalho constante que, aliás, o senhor Renato vem fazendo desde que decidiu tomar a iniciativa, foi para Brasília, chegou lá e ficou um tempo também depois, percebeu que tinha que mudar, voltou para o Rio, enfim, vai chegando em Cabo Frio. Porque teve as crises políticas, né? Porque eu saí exatamente, cheguei em 60, saí em 65, logo depois desse da tal revolução. Desse golpe, que houve uns golpes, revolução, então, 64. Exatamente, não vamos discutir aqui o motivo, mas teve um motivo sim, porque a gente vivia, e já vivia muito antes disso. Se você for ver o Brasil, até antes do meu tempo, de eu me entender como gente, você já tinha essas escaramuças, né? Claro. Em 1930, quando Getúlio Vargas subiu o poder, perdeu a eleição, mas inventaram o motivo por que perdeu, e aí tomou o poder, ficou 15 anos no poder. Então tudo isso, e obedecendo também ao segmento do mundo, a mudança, as guerras que vieram na Primeira, Segunda Guerra, né? Então houve tudo isso, uma transformação muito grande, porque a Revolução Industrial nos causou uma mudança muito grande, e cada década que nós temos passado, porque a gente vai vencendo, a mudança é muito grande. Então nós chegamos, por isso que eu digo, chegamos num ponto, o porquê que é preciso mudar? Porque chegamos numa situação que cada vez produz mais carro, cada vez uma pessoa só no carro, e gente, quer dizer, então tem que mudar isso, porque foi quando eu já cheguei cedo, você vê que eu fui dos primeiros. Com essas mudanças, né? Voltando, atualizando aqui, o senhor Renato novamente foi a Brasília, você que acompanha aqui o podcast do É Preciso Mudar, já mostrou o senhor Renato aqui em Brasília, foi lá na manifestação do PES, que é o Programa de Manutenção, né, ao setor hoteleiro e de eventos, enfim. E o senhor Renato esteve agora novamente em Brasília, semana passada, e aí, como sempre, o senhor Renato é um dos primeiros a chegar.
Aliás, o E Renato me colocaram lá na é o que mora mais longe do que chega na primeira. de convidados. Você viu lá uma placa, tem um isolamento, e que me prestigiaram, não sei porquê. Não, porque O nosso jeito, eu não o sei. professor é uma figura olha aí, constante a quantidade. lá no Aí, em porque aí Brasília. era reservado aí para senadores, deputados. E aí aconteceu o seguinte, né? Quer dizer, você está acompanhando pelas imagens, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, foi lá, viu o seu Renato, foi lá cumprimentar o seu Renato. Também ao lado do seu Renato, o professor José Vicente, que é do movimento, que defende vários movimentos no Brasil, né? Professor PhD, catedrático. E o seu Renato, reitor, o seu Renato não perde a oportunidade desse encontro. Seu Renato, o senhor pediu de novo ao presidente mais cursos profissionalizantes? Exatamente, porque quando o presidente, num outro mandato, esteve aqui em Cabo Frio, quando ele veio inaugurar o aeroporto de Cabo Frio, e então o prefeito da época me convidou para que eu passasse, estivesse lá na recepção. Eu fui. Estávamos lá. Estava lá e o prefeito nos apresentou, e foi Marquinhos Mendes, o prefeito, né? Me apresentou ao presidente, e aí eu fui e cobrei dele, viu? Presidente, nós temos um problema muito sério na nossa região, que é o problema da falta de mão de obra, né? Então é preciso que eles tenham as escolas profissionalizando. Ele virou o prefeito e falou, mas aí o prefeito não. Inclusive já está em andamento já aí um processo bem adiantado, que que seria a conclusão e o início das aulas no curso técnico, que é lá no Centrinho. E o Instituto Federal. Do Instituto Federal. Da qual eu fui aluno, me orgulho muito, sou aluno ainda do Instituto Federal Fluminense. E quando foi agora, eu tive essa chance e me identifiquei, que eu era de Cabo Frio, presidente da Associação Comercial de Cabo Frio, também diretor da BIH do Estado, e dizendo a ele o seguinte, e agradecendo que ele cumpriu, mas que ainda faltava cumprir muito mais. Claro, sempre falta. Você fez a primeira parte, foi ótimo, mas olha, tem que continuar. Exatamente. Não dá para parar, Quer dizer, e cada vez nós temos mais necessidade disso, onde todo o comércio, todo tipo de negócio hoje, nós somos muito carentes de mão de obra especializada. Porque a gente não entende por que não se dá mais importância aí, que é a educação. Não só a educação de escola e tal, eu aprendi a ler, escrever e formar a pessoa aí na faculdade e tal, mas também profissão. Porque hoje que manda hoje no mundo é o saber fazer as coisas. E como eu tive a oportunidade de relatar aqui, que só através do servir, da pessoa usar da sua capacidade, daquilo que, do seu talento, que possa proporcionar, e é onde a pessoa vai ser feliz, porque aquele que tem um talento de ser um administrador, ser um bom gerente, um bom balconista, de uma lanchonete, um bom cozinheiro, uma boa dona de casa, uma boa costureira, uma boa enfermeira, um bom médico, só aí é que a pessoa se realiza. Você pode ver. E o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Exatamente. O jornalismo, não é? Então são profissões que, principalmente na nossa área, que é um setor de turismo, onde nós somos muito carentes, que não adianta você divulgar o destino, criar eventos, criar coisas, se você não tem a contrapartida das pessoas, dizer quem é que vai atender, quem é que vai. Então você tem uma guarda municipal na altura, você tem um policial, não é, para atender na altura, você tem um bom atendimento médico, médicos, enfermeiros e tal, altura. Você tem até quem faz a faxina da cidade, até quem limpa a praia. Então tudo isso, porque a felicidade está na eficiência, está no servir. Então isso você só faz aprendendo. É para isso que a gente tem um professor aqui. Exato. Professor, o seu Renato exatamente está tocando nessa parte da dedicação,
né? E o senhor, como professor, já teve alunos que estavam lá para pegar o diploma, e o senhor tem aqueles alunos que são dedicados, né? Parece que tem aquela máxima, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente acaba se divertindo, que o senhor nada coloca o dinheiro, é uma consequência. Está faltando que, na verdade, para Cabo Frio tenha esse olhar, que as pessoas se interessem. Esse aqui é um grande produto turístico, né, na cidade, mas falta essa vontade das pessoas aprender. Qual é eu sei que o senhor faz a sua parte na sala de aula, mas está faltando o que para as pessoas juntar exatamente o que o senhor Renato está falando? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E eu tive a grande oportunidade, né? Eu recebi uma bolsa de estudos para fazer faculdade na Pace University lá em Nova York. Eu joguei basquete, me dediquei muito, estudei muito, acordava às 4h40 da manhã, porque às vezes a gente tinha treino 5 horas da manhã, né? Então eu tive o grande benefício, né? O grande privilégio de receber uma bolsa de estudos. E depois que eu fiz a minha faculdade, eu queria fazer também, e vi a oportunidade de fazer um mestrado. E aí, naquele momento, eu pensei assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa que eu possa impactar as pessoas. Então, eu decidi fazer um mestrado em administração pública, também na PACE. E eu me formei, graças a Deus, com muito esforço também. Faço parte da Associação Americana de Administradores Públicos, tá? Eu, sinceramente, não sei quantos brasileiros têm, né? Fazem parte também. Mas eu vejo que o que nós mais precisamos na cidade de Cabo Frio são pessoas competentes. São pessoas que realmente sabem. Falta um olhar técnico? Um olhar técnico, um olhar profissional para a cidade. Porque isso que o senhor Renato mais profissional, menos político. Exatamente. O que o senhor Renato está levantando é todo um arcabouço, é um sistema. Não é uma coisa só que a gente tem que fazer, né? E é por isso que o senhor vem há mais de 20 anos lutando, né? O senhor, para mim, é um exemplo, né, de uma pessoa guerreira para todos nós. Para você que está assistindo também, o senhor deveria conhecer mais. Então, nós precisamos de pessoas, primeiro, sérias e pessoas competentes. Nós chegamos no momento, a gente conversava em off aqui, que a gente chegou num momento no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, que a gente não pode mais fugir da batalha. A gente tem que encarar a batalha e a gente tem que começar a falar mais. A gente tem que começar a se unir, a buscar as pessoas. Aliás, uma das bandeiras é sair da indignação. E outra coisa, é agradando ou não? Não, isso é o mais importante. Por quê? Porque todo mundo, o que a gente percebe, né, nas cidades pequenas, é justamente uma passação de pano que não tem fim. Então todo mundo quer agradar, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer fazer vídeo. Só que o que ainda nós não temos na cidade de Cabo Frio é um calendário de eventos integrado. Turismo, esporte, lazer, educação. A gente ainda, por incrível que pareça, e isso não é uma coisa da NASA. Se fosse uma coisa da NASA, tudo bem. Então a está sendo toda feita em cima disso, né? O senhor Renato está de frente nesse processo, está cobrando, a gente participou lá, né, como convidado lá da inauguração com a prefeita. 20 anos de trabalho. 20 anos para poder sair um 22, documento. 22 anos. 22. Então, nós precisamos, primeiro... E que eu não acho ruim, não, que eu sabia disso. Porque tudo na vida, desculpa, é você fazer as coisas na hora certa. Então, para isso, você tem um processo de maturação e tudo só cabe naquele momento. Desculpa te cortar. Mas aqui é o grande bate-papo. Então assim, nós precisamos de pessoas competentes. A administração pública, e eu estudo Estados Unidos e Brasil de uma forma
completamente diferente, porque você só pode entender o Brasil se você sai do Brasil, porque você só vê a ilha se você sai da ilha. Claro. Enquanto você está naquela ilha ali, tá tudo bem, tá tudo. Então, para um monte de gente, não, tá tudo bem, tá tudo. Não, a gente tá dando para levar. Não tá, não. Não é isso, ele está falando. Não é aqui, né? isso. A gente tem que sair da nossa realidade para poder enxergar de fora. Então, tem mais de 20 anos que eu estudo o Brasil de uma forma profissional, de uma forma técnica. Então, nós precisamos de pessoas sérias, nós precisamos de muito planejamento. A prefeitura é a maior empresa de Cabo Frio, porque é uma máquina de 1 bilhão e 300 milhões. Agora, você não gere uma cidade por ano. Você não gere uma cidade e uma empresa de 1 bilhão e 300 milhões com qualquer um, né? Você vai colocar, você vai, a minha mulher agora que vai estar na secretaria, não, meu marido agora que vai fazer não sei o quê, não, bota meu primo, não. Então assim, a gente já chegou, já extrapolou, né? A gente já extrapolou o que a gente deveria fazer em termos profissionais. Não dá mais para a gente fugir disso, a gente fugir dessa luta, dessa batalha. A gente tem que encarar isso, né, de uma forma sistêmica. E a sociedade, ela é ativa, né? Agora, a gente precisa ganhar corpo, precisa ganhar força. Mas assim, o senhor Renato estava falando exatamente isso, e o professor está tocando. Senhor Renato, está faltando a sociedade entender e cobrar mais? Não, mas não é cobrar. A sociedade tem que entender qual é o seu papel. Assim como... A sociedade está acomodada. Está acomodada. É por isso que nós estamos nessa situação. Mal acomodada, na verdade. Exato, porque isso já vem de muitos anos. Porque você tem sempre uns espertos que se acham que é esperto, os aproveitadores. Desde o início do tempo do Império, vai por aí afora, o mundo é mundo, isso não é só aqui, no mundo todo. Claro. Aconteceu isso pela ignorância, essa coisa toda, e que nós não vamos estar falando agora, porque é um processo muito longo, tem que se aprofundar muito. Mas tudo existe a razão de ser por isso, porque você tem sempre uma minoria, você entendendo, e que se coloca no lugar, faz aquilo que a maioria não faz, que se acomoda, porque não quer se incompatibilizar, não vou se desagradar, mas é a mesma coisa, numa família, um pai e uma mãe, e se não quiser ficar bem com o seu filho, pega e dá tudo para ele. E dá tudo que ele deixa de fazer o que acontece? Ele vai ser a mãe vai ser uma má mãe e o pai vai ser um mau pai no final da vida. Porque ele não cumpriu a sua parte, que é o quê? De ser sincero. E isso, muitas vezes, você tem que pagar esse preço. Que a sinceridade vai, né? Exatamente, porque pelos ensinamentos cristãos, né? Então sempre dizer que aquele que está com Cristo, não é, que faz as coisas pelos ensinamentos, vai levar pesado o dia inteiro. O dia inteiro você vai ser desagradável, você vai ser aquilo. Aí quantas vezes aí me chamavam de radical, não é isso? Por quê? Porque, graças a Deus, eu tive uma visão, maluco, né? Uma visão diferente, exatamente. Você imagina o que ele não sofreu, né? De você, não na nossa, mesmo no nosso meio associativo, né, das nossas entidades, porque desde que eu entendo por gente, as pessoas não entendem isso. Infelizmente, a maioria dos empresários, a primeira coisa que o empresário tem quando ele vai abrir um negócio é ele se filiar e procurar aquela instituição de associação. Para se fortalecer. Exato, para se fortalecer. Uma associação de casa é como um para-choque, aqueles caminhões americanos, então, todo para-choque dessa altura, imenso. É para bater em alguém? Não. É para ser respeitado. Quer dizer, para alguém não bater, se bater vai se dar mal. Assim é a sociedade. Porque aquele que está no poder, seja lá o que for, o rei, a rainha, o governo, o presidente, seja lá o que for, o prefeito, ele vai administrar de acordo com a vontade do povo. Quer dizer, então, por isso que existem os clubes de serviço, as associações de classe, em todas as classes existem as associações. Agora, não é para nós entrar na associação e ir atrás de benefícios para nós.
para o nosso negócio? Não. É para você, quem vai ser presidente de uma entidade de crédito, é para bater de frente. É para defender o seu associado ou não. Sim. Ou não. Quem representa um comércio, representa sócio e não sócio, todo mundo. A hora que o prefeito compra e você corre com o seu processo tudo direitinho, você tirou a nota, e por que não paga? Vai fazer comigo isso na presidência social, eu vou bater na porta. Claro. Vou bater na porta lá do secretário de Fazenda. Para defender o E ele vai dizer, não, isso não é comigo, é lá no gabinete. Vamos lá para o gabinete. Esse senhor aqui, ó, vendeu, tirou uma nota e tal, agiu corretamente, porque que vai ter que pagar. E aí dele se não pagar. É isso que esse é o nosso papel. O nosso papel é esse. O associativismo não interessa se você vai ser agradável, não interessa, você tem que ser sincero. Só funciona quando é chato, né? Daquilo, exatamente. Cumprir a nossa obrigação. E de sentir a dor do outro, como eu sempre não canso de explicar, tem que se espelhar na natureza. É verdade. Uma planta, uma árvore protege a outra, ajuda a outra, assim somos nós também. É o cooperativismo. Agora nós tivemos um exemplo agora, como você estava dizendo, agora que foi nossa vitória com o PES, que é o Programa Emergencial, né, dos meios de eventos, que aí inclui hotéis, cinema, teatro, todo mundo nisso. E nós tivemos a pandemia e o nosso setor foi o primeiro a fechar e o último a abrir. É verdade. Olha, então é preciso que aí nós tínhamos que manter a nossa máquina funcionando. Como? O nosso pessoal, o nosso equipamento. Porque um prédio ele vai se deteriorar funcionando ou não, tendo hóspede ou não. Um cinema é preciso, quer dizer, ele tem que manter aquele pessoal dele, que é o capital mais importante, que é o capital humano. E essa vitória do PES foi da União, né? Exatamente, nós tivemos que fazer dívida, é isso. Alguns fazendo dívida, depois vendendo propriedades, né? Para o que não fizemos mais do que nossa obrigação de sustentar nosso negócio. Então tem que ser entendido pelas autoridades, entendeu? Com o respeito que nós merecemos, entendeu? Porque somos geradores de impostos, de mão de obra, tá? Mas então na cultura que existe, dessa política que está aí, e nós temos que compreender isso, e os políticos têm que entender e têm que nos respeitar. Então nós conseguimos essa vitória, graças à liderança do presidente da Associação Brasileira de Hotéis, a BIH, do Manuel Linhares, que chama que é o baixinho da hotelaria, né? Cearense, e levantou essa aqui, Guerreiro, e aonde eu tive a honra de ter comparecido a 2 eventos, que foi no Senado, e depois esse último agora no Palácio do Planalto, que foi a assinatura, né, que foi a conclusão, finalmente, do PES, dessa luta, né? Teve a deputada Renata Abreu, não é isso? E teve também um deputado que eu esqueço o nome também, que fez o projeto da época. Quer dizer, então isso conseguiu o quê? Por causa dos associados pela União. Se não fosse aí, e tem gente que diz, aquilo lá não vai dar em nada, não sei o que e tal. Não. Aí tivemos a primeira audiência no Senado Federal, onde eu tive a chance de ter comparecido, onde eu fui bem recebido. Né? E depois houve uma outra audiência pública na Câmara de Deputados, essa eu não pude estar presente, e depois depois houve um encaminhamento, então, para a votação do projeto de lei na Câmara de Deputados, foi aprovado por unanimidade, e depois, então, foi conduzido ao Senado, o Senado também foi aprovado por unanimidade, e, finalmente, depois teve a sanção do presidente da República que carimbou, finalmente. Exatamente. E eu tive o prazer de estar nessa reunião. Né? Eu não sei porque a carga d'água, ali tinha um isolamento,
e logo o chefe do cerimonial, um atendente dele. Tá ali. Exatamente. Direito ali. Exato, colocou lá atrás, depois veio o chefe dele e disse, não, o senhor vai ficar lá junto às autoridades. E eu fiquei lá. E aí, dali, ele estava reservado para deputados, Então, outra foto aí com o presidente da BH. Ministros, né? Então, está lá, convidado, está vendo aquela placa ali, mostrando ali. Então, graças a Deus, eu tenho recebido, e quero deixar meus agradecimentos também, os nossos amigos da BIH do Rio de Janeiro, do qual eu tenho a honra de chegar a diretor, né? Primeiro eu fui conselheiro alguns anos e depois a diretor, que me honra muito pertencer a uma associação, né, do peso da BIH. Aqui está o senhor e o Beto Saci? Aqui sou eu e depois eu indiquei o Beto Saci para ficar, que era o meu cargo, que era de conselheiro. O Beto é conselheiro. Agora nós vamos ter, já recebi hoje o comunicado, vamos ter uma assembleia dia 17 para eleger a nova diretoria, onde o presidente que está concorrendo, o candidato a presidente, me convidou para que eu permanecesse como diretor com ele. E isso me honra muito. Sem dúvida. Do meu passado, mas como eu estou dizendo, meu passado desde a minha idade, já de 19, 20 anos, em todos os setores que eu trabalhei, procurei logo me associar e procurar as entidades de graça. Sem você ser uma entidade de graça, você não é nada. Fica uma andorinha sozinha. Exatamente. Então é preciso que nós vamos levantar isso aí. Professor Felipe, com todo esse exemplo aqui, claro que o senhor dá aula de administração, é importante a união, o associativismo? É interessante, o senhor Renato é uma aula viva. E isso, inclusive, o poder da associação é um dos fundamentos básicos dos Estados Unidos. Porque eles já entenderam isso, é por isso que os Estados Unidos é tão forte. Né? Professor, eles entendem isso. Pois é, o senhor está tocando num ponto, e eu também acompanho, claro, jornalista, né? Acompanho notícias internacionais. Olha lá, no primeiro mandato, aliás, do Donald Trump, o cientista político, nos 100 dias do Donald Trump, que não foram os melhores, um cientista político foi perguntado por um jornalista, como é que faz? O Donald Trump não está indo bem como presidente. A resposta do cientista americano foi o seguinte: as instituições são mais fortes que qualquer presidente. As instituições americanas são mais fortes. Sim. Assim como nós botamos, nós tiramos. E se ele vai mal, o problema é dele. E as instituições não vão sofrer qualquer arranhão em relação a isso. E o senhor que tem essa mentalidade também americana, né? Isso me impactou bastante. E é o que o senhor Renato está pregando, que as instituições são... Aliás, o senhor Renato tem um documento assinado e fala, não, mas não importa se a pessoa está lá, mas a instituição é importante. Esse é o caminho. As instituições têm que ser a base da sociedade. Sim, inclusive tem um livro chamado Why Nations Fail, Porque as Nações Falham. E é justamente com a ênfase nas instituições. E uma coisa que a gente precisa desenvolver assim, de forma urgente no Brasil: estratégia de Estado. A gente parar de pensar no governo, porque o governo troca. Entra um, sai outro. Agora, a gente tem que ter, na nossa cidade, estratégia de Estado. A gente tem que ter... E não de plano de governo temporário. E não plano de governo, porque se troca o governo, aí muda tudo. A gente tem que ter estratégia de Estado, que é o que os Estados Unidos têm, e é muito forte. E é por isso que é o país que é. Porque eles pensam a longo prazo. No todo. Pensam de forma sistêmica, pensam de forma associativa. O senhor Renato, ele é um exemplo para todos nós. Esse planejamento que ele fez ao longo desses tempos, desses anos, né, é justamente assim, o suprassumo do que a gente quer para a nossa sociedade. Você chama todo mundo vai falar, a gente vai ver, vamos entrar num acordo aqui, né? Mas aí o próximo passo, né, que a gente não pode parar aí, é o quê? É justamente captar as pessoas competentes para pensar. Isso vai ser de um governo? Não. Isso vai ser de quem? A sociedade.
a sociedade que tem que chamar a responsabilidade, né? E é o que a gente tem feito aqui. Eu, depois que voltei dos Estados Unidos, em 2008, já procurei conhecer pessoas, né? Que eu morava em Nova Iguaçu, fui para Nova York, morei 7 anos lá, trabalhei, né? Fiz faculdade, mestrado, trabalhei na Câmara de Comércio, trabalhei na ONU, né? E aí voltei para cá, e aí isso já me incomodava, entendeu? Desde aquela época. As coisas não funcionam. Porque, ainda mais você vindo de um país envolvido, você chega, poxa, por que isso está assim? Vamos tentar resolver. E desde aquela época que eu já venho, e a gente vem, né, você sabe melhor do que eu, vem dando canelada. Você fala com um, aí tenta resolver, aí não dá, aí você, sabe, você se junta aqui, aí você vai conhecendo as pessoas. Você me permite dizer o seguinte, é a mesma coisa, como é que eu vou administrar meu negócio? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter equipe. Claro. Então vamos dizer, uma empresa de ônibus, né? Vamos dizer assim, o que ele tem que ter lá? Motorista, mecânico, não é isso? Quer dizer, o pessoal do escritório, o pessoal do planejamento de volta, não sei o quê. Quer dizer, é todo até o vigia que fica na gaveta, exatamente, no portão, o ônibus não exatamente, sai. Exatamente. Sim. Exatamente. Quer dizer, então o ônibus tem que sair limpo, olha a cadeia em todo o negócio. Agora, como é que eu vou administrar o meu negócio, não é? Se o meu pessoal, eu boto as pessoas lá, mas não, está tudo bem, nada. O produto está ruim, não está atendendo bem, você chega atrasado, quer sair mais cedo, não sei o que, não está nem aí. O cliente vai comprar assim. Você está entendendo? Sim. A mesma coisa acontece. Como é que você vai ter bons vereadores, bons prefeitos, bons governadores, bom presidente da República, com uma sociedade que só quer fantástico? Porque o outro lá é amigo, não sei o quê. Alguém vai ou fazer. vota porque votou num parente, ou porque não sei o quê. Você está entendendo? Quer dizer, então uma cadeia que é o quê? Como é que você vai ter governo? Como é que o governo, mesmo que você pegue o melhor, a pessoa mais talentosa que tem aqui em Cabo Frio, bem intencionado, mais inteligente, mais administrador, se você não tiver uma sociedade que quer o quê? Quer que faça uma farra aí, um campeonato, não sei o quê, cerveja para todo mundo, está tudo bom. Vai fazer aquilo. vira Se farra, você né? fazer diferente, você está contra, quer dizer, então é preciso, por isso que eu digo um porquê que é preciso mudar. Senhor Renato, professor Felipe, tem essa câmera aqui, só tem 1 minuto para dar as suas considerações finais. Mais uma vez agradecendo a sua participação. E a gente sempre fala aqui, né, senhor Renato, que os nossos convidados são excelentes, já ficam convidados para uma próxima, né? Aguarde, vai voltar aqui. Professor, obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação, né, por estar aqui. É muito importante que nós tenhamos essa mudança de mentalidade. Por que nós precisamos mudar? Porque nós somos impactados de forma direta. Então, nós precisamos sair dessa mentalidade da indignação pela indignação. Não adianta você ficar indignado e ficar achando que as pessoas vão resolver o seu problema, né? Parta da indignação para a ação. Busque a sua associação de classe, busque pessoas que pensam como você. Eu penso que esse canal aqui, esse podcast, é um excelente veículo para você que está nos assistindo aqui. Poxa, aqui é uma aula, gente, é uma aula de natureza, de administração, totalmente grátis, de pensamento sistêmico, de tudo, né? Busque estar com pessoas que pensam como você, se associe, chegue mais próximo dessas pessoas. Eu quero aproveitar também e deixar o meu Instagram, tá? Eu tenho um Instagram que é Felipe Figueira CF, tá? Felipe Figueira. Se você colocar Felipe Figueira no Instagram, você vai encontrar. Eu também tenho um canal do YouTube, tá? Que é Felipe Figueira 79. Felipe Figueira 79. Você vai ver minha foto lá com o cara do Super-Homem, tá? Se inscreva, vamos trocar ideia, tá? Tô aqui justamente somando forças, tá? Não se sinta isolado, não fique indignado, com raiva, porque a raiva não é uma coisa boa, não. A raiva, ela pune o nosso coração, tá? Vai por mim,
pegue essa indignação e transforme em ação. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes você fica assim, mas os outros tinham que fazer, mas ninguém vai fazer por você. Eu já entendi isso, que ninguém vai fazer. O senhor Renato também já entendeu há muito mais tempo, né? Vamos juntos nessa, obrigado. Senhor Renato, essa câmera aqui. Agradecendo, Valmor, como sempre, você está mediando esse trabalho nosso sempre, e mostra qual é o nosso pensamento de muitos anos de amizade, e estamos trabalhando junto. E agradecer ao Felipe, que está aqui, e vocês que estão nos assistindo, e nosso muito obrigado. Muito bem, então você, aliás, as dicas todas foram dadas aqui, que você sai da indignação, parta para a ação, quer dizer, o que a gente falava antigamente, vou arregaçar as mangas e agora vou começar a fazer alguma coisa, mas não faça sozinho, é sempre melhor fazer em grupo, de pessoas que pensam da mesma maneira que você. Se você perceber que você está no grupo errado, precisa mudar, vai para outro grupo. O recado está dado, até o próximo programa. Mais uma vez, obrigado. Padaria Remar. O que fazemos é com muito carinho e respeito. Novas instalações para proporcionar mais conforto e praticidade. Venha saborear os produtos da Padaria Remar, procurando sempre fazer o melhor.